painel da educação, nessa edição, enfoca os principais acontecimentos no período de 1 a 10 de dezembro de 2017. Foi um período bastante denso em termos de informações, de inovações, e que o principal aspecto que precisa ser destacado é que a CAPES apresentou a sua nova política nacional de formação de professores. É importante que a gente tenha uma política nacional de formação de professores bem definida, e essa política que precisa ser incentivada, e naturalmente a CAPES, como a coordenação do aperfeiçoamento pessoal do ensino superior, apresentou esse cenário com um novo projeto, um novo entendimento sobre como devam ser traçadas as políticas nacionais voltadas à formação de professores. Também houve uma aprovação, foi sancionada a lei do FIES, do Fundo de Financiamento Estudantil, que já vinha tramitando, através de medida provisória, várias audiências públicas no Congresso Nacional, e foi finalmente aprovado o novo FIES com modificações fortes para tentar dar uma sustentabilidade, mas felizmente foi transformado em lei. Outro fato que vem de um cenário brasileiro, mas com foco internacional, foi a publicação da Unesco, uma publicação lançada que apresenta os objetivos de aprendizagem para a educação dentro dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, a Unesco tem trabalhado muito nesse aspecto do desenvolvimento sustentável, e o lançamento de uma publicação específica, aberta a consultas em português, facilitou bastante uma discussão, e vai facilitar nos próximos anos que as escolas que queiram acompanhem esse aspecto. No cenário internacional, nós tivemos um encontro da AULP, Associação das Universidades de Língua Portuguesa, que participou de um evento para aproximar a China dos países da língua portuguesa. A China é um grande mercado da educação também, inclusive nós temos várias universidades chinesas sendo implantadas aí pelo mundo, não universidades chinesas, mas universidades com capital chinês, e no Brasil não vai demorar muito para acontecer isso também. Mas nós temos hoje a Associação das Universidades de Língua Portuguesa, que já congrega os países lusófonos, se aproximando da China, e ali próximo tem Macau, que é um país também considerado de língua portuguesa, embora quase ninguém fale português, mas a língua oficial é a língua portuguesa. Então nós temos esse trabalho da ULP, que foi de trazer um mecanismo de aproximação. Também dentro do cenário internacional, o MEC, o Ministério da Educação, participou da reunião dos ministros da Educação no Mercosul. Tem tido relativamente com frequência encontros tentando facilitar especialmente reconhecimento de estudos feitos nos países do Mercosul. Ainda é muito complicado, mas tem perspectivas de melhorar um pouco se o Brasil flexibilizar essa nossa legislação. Os outros países são flexibilizam com mais frequência. O projeto de lei obriga, e tentem obrigar, porque não está transformado ainda, que todo governante tenha que fazer um balanço anual sobre a educação. Os prefeitos, o secretário estadual de educação, o ministro da educação, passaria a ter, se aprovada essa lei, a obrigação de fazer um balanço anual sobre a educação, que hoje entra muito transversalmente nas ações, mas não tem nada transparente. Esse é um projeto que avança com o apoio de praticamente todos os parlamentares, que espera que seja aprovado pelo Congresso e vá à sanção presidencial, que não seja vetado. Também a Câmara dos Deputados tem discutido e fez um debate sobre a regulamentação da profissão de pedagogo. O pedagogo não é profissão regulamentada. Nós temos hoje mais de 60 profissões regulamentadas, mas o pedagogo não é. Então não temos Conselho Regional de Pedagogia, e não temos conselhos que tenha, exemplo de outros conselhos que têm essa função. Mas a profissão de pedagogo ainda é um projeto de lei tramitando, sem perspectiva de aprovação a curto prazo, mas que tenha a perspectiva de ser objeto de uma lei em breve. Desse breve
talvez não breve tanto assim, mas esperamos que em 2018 isso aconteça. No âmbito do Conselho Nacional de Educação, que foi grande movimentação, foi a reunião ordinária do mês de dezembro, divulgado o calendário para 2018, também das reuniões, mas no momento da discussão final da Base Nacional Comum Curricular, houve um protesto de algumas pessoas, poucas pessoas, mas barulhentas, e que fez com que isso fosse suspensa a reunião do Conselho Nacional de Educação, onde seria aprovada a Base Nacional Comum. Isso obrigou a um custo para o país de remarcar uma reunião para a semana posterior, todos os conselheiros serem custeados para retornar a Brasília para votar aquilo que poderia ter encerrado naquele momento. Mas a reunião passou a ser uma reunião reservada, houve um reforço policial para que os manifestantes não voltassem, mas a reunião encerrou sem que tivesse existido a votação final da Base Nacional Comum Curricular. Isso veio acontecer, a programação para a semana seguinte, para, quem sabe, ser feito a aprovação final. Assim aconteceu esse período, e nesse período também, mais uma vez, foi realizada a reunião da Confederação Nacional de Estabelecimento de Ensino, que marcou sua participação efetiva dentro de um cenário da educação brasileira.